A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E quando o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida não para. E quando todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que nos falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Será que é tempo que nos falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. A vida não para. Boa noite.
noite a todos. Eu sou Adriana Barros e estamos começando mais um programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre comunicação e saúde. E para hoje, a noite de hoje, os nossos convidados, o Júlio Pascoal. O Júlio, que é palestrante, treinador, escritor internacional. E também conosco a Luana Alves, ela que é psicóloga, e nessa voz maravilhosa que já vai acalmando os nossos corações, o cantor Wagner Fernandes. A todos, meu boa noite e sejam muito bem-vindos. Olha, internauta, o meu oi é especial para vocês. Esse programa promete. A gente vai falar sobre esse tema, comunicação, que é tão importante. Comunicação se relaciona a única ação. É quando a gente precisa ser entendido pelo outro e também se fazer entender. Será que é fácil a gente se comunicar? A gente vai conversar sobre isso aqui, sobre cognições, pensamentos, emoções e como é que a gente deve fazer para treinar a nossa comunicação. Olha, gente, na comunicação só ganha quando os dois entram numa mesma sintonia. Se a gente não se comunica, a gente negligencia, tanto a gente quanto ao outro. E eu já quero começar com você, Júlio. Seja bem-vindo, boa noite. Júlio, vê só. A gente fala o tempo inteiro da comunicação como algo que é tão complexo, mas comunicação está em todos os lugares. A gente se comunica de forma verbal, de forma não verbal, de forma escrita. O nosso olhar, ele está expressando muito do que a gente está sentindo. E percebemos que, muitas vezes, é difícil a comunicação ser estabelecida até mesmo dentro de casa, nas relações dos filhos com os seus pais. Será que a comunicação é tão complexa assim, Júlio? E se sim, como é que a gente pode fazer para ter uma comunicação mais plena? Com uma pergunta dessa, boa noite a você, boa noite a todos, todas, todes, a toda a produção, né? Agradecer pela recepção, receptividade. Dizer que é muito... parabéns pelo programa, né? Que é muito importante termos momentos como esse, para conversarmos sobre comportamento, né? De como que a gente pode potencializar nosso comportamento, nossa comunicação. E aí, você vê que eu já falei comportamento e comunicação na mesma frase. Porque está dentro disso aí, como você falou. A complexidade, ou melhor, a não complexidade da comunicação vem do comportamento. Comportamento é uma comunicação para fora. Porque todo o processo, ou melhor, todo momento estamos comunicando alguma coisa. Então, quando nós nos comportamos, usamos nosso comportamento a favor de um coletivo aqui, de mais de um, né, ou para fora, para uma outra pessoa, a gente chama isso de comunicação com o outro. Porque dentro de mim está sempre acontecendo um processo de comunicação. Ou um processo de confusão. Tem gente que tem uma confusão mental o tempo todo, está rolando aquela discussão ali dentro dele, e ele não sabe lidar. E aí, quando ele vai se comunicar com o outro, também não sai. Né? Então, quando você fala da questão da família, por exemplo, de você conseguir se comunicar com o outro dentro da sua família, no seu ambiente ali, é interessante, importantíssimo a gente entender isso que você trouxe aqui, que a comunicação vai muito mais além das palavras. Comunicação é trocar emoção com o outro. É mais que palavra. Às vezes a gente só olha e o outro entende, o outro sente junto comigo. Então, antes de qualquer coisa, a gente falar de uma comunicação para fora, uma comunicação externa, é importante a gente saber que o cérebro da gente se conecta com a emoção do outro e não simplesmente com as palavras. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui. As palavras estão erradas? Não. Mas a emoção não está linkada, não está alinhada com o que eu estou dizendo. Então, vamos sentir mais para poder se conectar com o outro. Aí a gente comunica de uma maneira eficiente. Ou seja, o autoconhecimento está presente nisso, né? Quanto mais eu estou inteira com as minhas emoções, conectada ao meu eu, conhecendo mais sobre o que eu penso, para entender como é que eu me comporto, eu vou ter uma comunicação mais clara. Seria isso? Perfeitamente. Eu entendo
Como é que eu penso? Como é que funciona a minha cabeça? Né? Eu atendo enquanto terapeuta também, né? E aí chega um cliente, uma pessoa que participou de um curso, um treinamento comigo, aí diz assim, cara, então, mas eu penso muito rápido, eu sou uma pessoa bem ágil. Aí quando eu vou falar, eu gaguejo, eu me enrolo às vezes. Aí eu falo assim, então, você pensa rápido ou você é uma pessoa ansiosa? Está ansiosa. Porque ninguém é, né? É um estado. Você está ansiosa. Diz, então, não, eu sou muito ágil, eu sou muito rápido, eu penso rápido, então eu falo muito rápido. Opa. Respira. Eu falo assim, mãe, respira. Parou, respirou, a pessoa... Aí começa a raciocinar que, na verdade, aquilo é um pensamento ansioso. Não é? Então, na verdade, é um comportamento ansioso. Então, sim, entender como eu estou funcionando dentro, como eu me comunico aqui dentro, vai facilitar muito e vai ajudar muito para que eu me comunique para fora. Vamos trazer Luana para esse bate-papo, né? Luana, a gente falava agora há pouco sobre família. Quais são as orientações que a gente pode trazer para as pessoas que acompanham sobre essa questão da comunicação? Como é que os familiares podem trazer uma comunicação mais plena, os pais com seus filhos, os casais? Como é que a família pode se comunicar melhor? E o interessante, quando fala em família, eu penso que uma criança, ao chegar na família, é a primeira comunicação, é um choro. Então, digamos que a nossa primeira comunicação em vida, em terra, é diretamente com a família. São os irmãos, os pais, os avós, os tios, aquela expectativa. E, aparentemente, é tão simples, é todo mundo de casa. Então, é muito fácil manter a comunicação, mas, por ser tão simples, acaba sendo complexo, porque é emoção envolvida, são projetos de vida envolvidos ali. E eu penso muito, hoje, a nossa dinâmica é muito digital. Então, todos no celular, todos, eu me incluo, eu sou gente, né? Então, é um jantar, é um café da manhã que, muitas vezes, cada um está focado em algum instrumento digital, um celular, um iPad, uma televisão, e essa comunicação ela se perde. Às vezes, conversas complexas se formam em grupos de WhatsApp, os famosos grupos de família, os bom dias acontecendo, mas muita coisa não se resolve, às vezes, por conta dessa interferência digital. Então, eu acredito que promover espaços e momentos, seja um almoço em família, a gente teve agora recentemente o Dia das Mães, muita gente fala, né? É o momento de encontro da família, é o momento de interagir, de conversar, de saber como o outro está. Às vezes, os próprios familiares se veem a cada um Natal, a cada um evento, e essa comunicação ela se perde, e essa interação familiar ela se perde também. Então, eu vejo como momentos de interação. E momentos não precisa ser, muitas vezes, o dia todo. Eu preciso ter 24 horas na casa da Adriana para poder conversar com a Adriana. Às vezes, 10 minutos você interage, você sabe de coisas que poderiam passar batido, como se diz. Então, acho que uma primeira alternativa é tirar um pouco o digital, promover esses momentos de interação no jantar, no aniversário, e o olhar para o outro. Quando a gente olha para o outro, a gente olha para si também. Então, não posso dizer, Júlio não fala comigo, eu chego em casa, Júlio não fala. Mas em que momento eu estou permitindo que Júlio fale comigo? Então, esse autoconhecimento e olhar para quem sou eu, falante e comunicante também, favorece a comunicação com o outro. Então, acho que é uma visão, hoje, familiar, que a gente precisa buscar. Tirar esse digital. Colocar uma música, né, Wagner? Claro, também é ótimo. Imagine um músico na família. É um momento maravilhoso para todo mundo interagir, cantar junto e se comunicar junto. É muito importante. Fantástico. Você falou dessa importância da gente olhar para nos sentirmos. E aí me lembrou, sabe o quê? Júlia, Luana e Wagner, e internautas, a negligência. Se a gente não tiver uma boa comunicação conosco, a gente está se negligenciando, porque toda forma de violência inicia primeiro pela negligência, não é? E a negligência ela vem no caminho oposto ao autocuidado. Então, eu venho naquele caminho antagônico ao autocuidado. E aí, muitas vezes, a gente, quando não cuida da gente, a gente exige do outro. Então, quando essa minha cognição não está trabalhada, porque uma das perguntas da gente é como treinar essa comunicação. Tudo vai passar pela cognição, você falava sobre neurociência, tudo vai passar pela cognição. E aí a Luana traz o quanto que a gente está conectado, muitas vezes, fora.
E aí, como é que a gente se conecta? Como é que a gente faz? Essa pergunta vai para os dois. Como é que a gente treina essa cognição para que a gente não seja negligente, para que a gente possa praticar o autocuidado, para que a gente possa ter responsabilidade conosco, porque tudo parte da gente. E aí, se isso não acontecer, como é que a gente fica? Júlio, Luana? Luana, aqui fala. A gente precisa mesmo, né, gerar mais momentos e se importar com esses momentos. Eu estava até falando, Adriana, essa semana, coloquei até uma enquete lá no Instagram, falando o seguinte, quanto hoje, nem enquete, foi só um sim ou não, ou talvez, eu coloquei até assim, também para o pessoal não ficar com medo de responder, né? Que foi assim, quando você dá bom dia para alguém e pergunta como ela está, você se importa com a resposta? Você realmente se importa com a resposta? Será que... Não, mas eu ouvi, a pessoa disse, eu disse, bom dia, tudo bem? E passei. Se a pessoa disse, cara, hoje eu estou muito mal, tá? As coisas da minha vida, assim, hoje eu acordei muito mal. Tu ouviu? Será? Ou será que no automático você disse assim, beleza? Mas beleza de quê? Se a pessoa está mal. Não é? E muitas vezes a gente não fala o que sente. Na verdade, basicamente, se a gente pensa no iceberg lá, a pontinha é o que a gente fala, e a comunicação profunda é o que a gente não fala, mas é o que a gente sente. Então, é interessante a gente entender muito isso, não é? Adriana, quando você traz essa pergunta muito pertinente, é que hoje a gente precisa entender muito mais da gente, aquela questão do autocuidado, do autoconhecimento, e não é autoconhecimento filosófico. Eu acho lindo, sabe, aquelas falas filosóficas. Tenha o autoconhecimento. Mas o que é ter autoconhecimento, gente? É perceber quais, por exemplo, você já fez uma listinha? Faz uma listinha aí, você que está assistindo a gente aí. Faz uma listinha, pega um caderninho, pensa assim, em uma semana, quais os sentimentos e emoções que mais se repetem no meu dia? Quando eu acordo, normalmente eu estou como? Quando eu interajo com meus filhos, com meu marido, minha esposa, normalmente eu interajo como? Aí eu vou para o trabalho, faz um mapeamentozinho simples. Tu vai entender, se tu fizer isso de uma semana, tu já vai entender qual o teu padrão emocional que tu tem em uma semana. Tu já vai saber como é que tu está funcionando emocionalmente. E o que significa isso? É assim que você está se comunicando com o outro. E quando falo em comunicação, eu penso muito na oratória, no conceito básico da oratória, que tem ali o conteúdo do que a gente fala. Então, eu sou Luana, ele é Júlio, Adriana, Wagner está aqui. No próprio falar, o tom de voz, a maneira como eu falo e o corpo. Você deu um exemplo quase agora de eu estou bem. O corpo está dizendo que não, pois é, mas a fala está dizendo que sim. Se você não se percebe, você verbaliza algo, mas seu corpo está mostrando outro, e muitas vezes o corpo é o verdadeiro eu ali naquele momento. Então, comunicação, essa coerência de comunicação é quando isso tudo está atrelado. Eu estou feliz, eu me comunico de forma feliz, meu corpo mostra que eu estou feliz e eu percebo isso. Então, muitas vezes se perde. São muitas informações e acabam se perdendo. Mas acho interessante também trazer isso. E quando a Adriana fala em comunicação, eu lembro muito de Chacrinha, a frase clássica dele. Quem não se comunica, se trumbica. Isso é muito, muito real. O se trumbicar é se perder e ficar naquela confusão. E comunicação, de fato, é isso. É para favorecer o bem-estar meu, do outro, dessa interação que acontece. Então, tudo isso é a nosso favor. E lembrando que a comunicação não precisa ser só verbal. A gente também se comunica com o silêncio. Tem a comunicação passiva, tem a comunicação agressiva, tem a comunicação com o olhar, tem algo que eu digo para o outro de uma forma em que o outro se intimida, sem dizer uma palavra. Então, a gente está o tempo inteiro se comunicando. É importante que a gente fique atento aos sinais. Mas eu queria saber de você, Wagner. Wagner Fernandes. Como é que a música entrou na tua vida? Conta essa historinha para a gente e depois a gente já vai de música. Combinado? Claro, claro. Bom, Adriana, eu tinha 12 anos de idade, junto com um amigo que já era músico na época, então eu só cantava, não tinha um contato com o instrumento ainda, né? E a gente não tocava tanto pelo dinheiro, mas tocava pelo prazer de tocar. De estar num bar, de ser aplaudido pelos amigos, né? E trazer a emoção, trazer a lembrança, porque música reflete tudo isso na vida da gente, né? Então, foi por aí. E daí, até hoje eu não parei, 27 anos de noite já.
Fantástico, a voz dessa, hein? Mantendo a voz. Haja água, né? Que a gente falava um pouquinho de água antes. Bora de música? Vamos sim, vamos mais uma. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez e minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Tirum, 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 do. Tirum, tirum, tirum. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez e minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. De volta ao segundo bloco, programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre comunicação e saúde. Aqui com Júlio Pascoal, Luana Alves. Júlio, que é treinador, palestrante e escritor internacional. E Luana Alves, psicóloga. E também nessa voz maravilhosa que acabamos de ouvir, Wagner Fernandes.
Tem uma escritora norte-americana que eu gosto muito. Ela fala muito sobre compaixão. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, a Brené Brown. Ela fala sobre empatia. E a Brené Brown diz que, muitas vezes, para que a gente saia dessa superficialidade, a gente precisa se conectar. Se conectar com a gente, se conectar com as nossas fragilidades, né? Com os nossos erros, perceber que a gente também é passivo de erro. E aí, Júlia, eu queria te perguntar, nessa perspectiva dessa saída da comunicação superficial, onde a gente adentra, por que as pessoas têm tanta dificuldade de adentrar na comunicação interna? Por que as pessoas ficam na zona de conforto, não é, com uma inquietação de botar o pé para fora e experimentar o novo? Por que as pessoas têm tanto receio de serem julgadas? Porque elas atribuem tanto o seu próprio valor à opinião dos outros. Por que isso acontece, Júlio? Ai, meu Deus, que pergunta! E essa é a pergunta, aquela pergunta de $1 milhão, né, Luana? Não é, Wagner? Assim, que você... E aí, por favor, anotem essas ideias aqui. Tem respostas objetivas Não, é uma ideia que pode te ajudar aí. Adriana, uma resposta assim, que eu posso te falar de maneira muito simples e funcional é que nós fomos mal educados. Nós fomos mal educados. Nós não fomos educados a comunicar emoção e sentimento. Nós não fomos educados a dizer te amo e não ser visto quem é, sabe? Desde criança. Então, é interessante quando uma criança vem, tipo, mãe e tal, não sei o quê, papai, e fala, eu te amo, é bonitinho. Aí, quando ele cresce um pouco mais, ele diz assim, ei, para com isso. Está na frente dos amigos aqui. Ô, faz isso não. Né? E a gente começa ali a aprender a fazer uma outra coisa. A gente aprende, põe na cabeça, ainda na formação do nosso cognitivo enquanto criança, começa a pensar e a botar na cabeça que não é legal expressar emoção e sentimento. Não é legal. A não ser que seja fingido. Eu mando uma música. Estava vendo o Wagner cantando lindamente aqui com a gente. Né? E eu pensei assim, cara, tem muita gente que não fala para você que ama, mas te manda uma música que diz, te amo várias vezes. Porque não é ele. Entende? Isso acontece com criança. Criança demonstrando para a mãe. Teve um caso bem recente de uma cliente minha, agora do Dia das Mães, que a filha, com 12 anos, né, não fala, não expressa sentimento. Não consegue, não sai ali. Inclusive, age de maneira ao contrário, usando comunicação violenta, usando lá a questão do Marshall Rosenberg, né, que fala da comunicação violenta, não violenta. Então, quando ela gosta, ela xinga. Quando ela gosta, ela trata um pouco mais, de maneira mais arredia. Mas no Instagram dela, no Dia das Mães da criança, ela postou uma musiquinha, uma foto, coraçãozinho, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. A musiquinha dizia, ela não. E marcou a mãe. Tipo, mãe, olha lá o que eu queria dizer. Entende? Então, nós não somos... Você pergunta por que a gente não faz isso? Porque nós não somos educados a fazer isso. Então, é mais normal para a gente, isso não é natural, é normal para a gente evitar se comunicar com outro de maneira profunda. O que é se comunicar de maneira profunda, Júlio? Declamar, ser ou não ser no meio da rua? Não, é dizer o que eu sinto. Então, por exemplo, eu exercito, e obviamente eu também não fui educado a fazer isso. Então, eu exercito. Desde que eu comecei a estudar o comportamento humano, eu exercito, eu faço de propósito. Então, se eu chego e acho muito bonito, por exemplo, seu óculos, achei bonito, com o contorno do seu óculos, a forma com que está, combinou bastante com o seu rosto, eu vou lhe dizer o que eu estou sentindo. É o que eu estou sentindo. Em vez de dizer assim, legal, Adriana, seu óculos, eu vou dizer assim, muito bonito, combinou com o teu rosto pra caramba, na minha opinião. Entende? E é diferente de dizer para você não sente diferente? Se eu falar assim, seu óculos é legal. Ou dizer, seu óculos combina com o teu rosto, fica tão bonito. Opa! Eu estou falando de sentimento e emoção. Isso, infelizmente, nós não fomos educados. Eu queria te perguntar, nessa perspectiva dessa saída da comunicação superficial, onde a gente adentra, por que as pessoas têm tanta dificuldade de adentrar na comunicação interna? Por que as pessoas ficam na zona de conforto, não é, com uma
inquietação de botar o pé para fora e experimentar o novo. Porque as pessoas têm tanto receio de serem julgadas, porque elas atribuem tanto o seu próprio valor à opinião dos outros. Por que isso acontece, Júlio? Ai, meu Deus, que pergunta! E essa é a pergunta, aquela pergunta de $1 milhão, né, Luana? Não é, Wagner? Assim, que você... E aí, por favor, anotem essas ideias aqui. Tem respostas objetivas Não, é uma ideia que pode te ajudar aí. Adriana, uma resposta assim, que eu posso te falar de maneira muito simples e funcional é que nós fomos mal educados. Nós fomos mal educados. Nós não fomos educados a comunicar emoção e sentimento. Nós não fomos educados a dizer te amo e não ser visto quem, sabe? Desde criança. Então, é interessante quando uma criança vem tipo, mãe e tal, não sei o quê, papai, e fala, eu te amo, é bonitinho. Aí, quando ele cresce um pouco mais, ele diz assim, ei, para com isso. Está na frente dos amigos aqui. Ô, faz isso não. Né? E a gente começa ali a aprender a fazer uma outra coisa. A gente aprende, põe na cabeça, ainda na formação do nosso cognitivo enquanto criança, começa a pensar e a botar na cabeça que não é legal expressar emoção e sentimento. Não é legal. A não ser que seja fingido. Eu mando uma música. Estava vendo o Wagner cantando lindamente aqui com a gente. Né? E eu pensei assim, cara, tem muita gente que não fala para você que ama, mas te manda uma música que diz, te amo várias vezes. Porque não é ele. Entende? Isso acontece com criança. Criança demonstrando para a mãe. Teve um caso bem recente de uma cliente minha. Agora, do Dia das Mães. Que a filha, com 12 anos, né, não fala, não expressa sentimento. Não consegue, não sai ali. Inclusive, age de maneira ao contrário, usando comunicação violenta, usando lá a questão do Marshall Rosenberg, né, que fala da comunicação violenta, não violenta. Então, quando ela gosta, ela xinga. Quando ela gosta, ela trata um pouco mais, de maneira mais arredia. Mas no Instagram dela, no Dia das Mães da criança, ela postou uma musiquinha, uma foto, coraçãozinho, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. A musiquinha dizia, ela não. E marcou a mãe. Tipo, mãe, olha lá o que eu queria dizer. Entende? Então, nós não somos... Você pergunta por que a gente não faz isso? Porque nós não somos educados a fazer isso. Então, é mais normal para a gente, isso não é natural, é normal para a gente evitar se comunicar com o outro de maneira profunda. O que é se comunicar de maneira profunda, Júlio? Declamar, ser ou não ser, no meio da rua? Não, é dizer o que eu sinto. Então, por exemplo, eu exercito, e obviamente eu também não fui educado a fazer isso. Então, eu exercito. Desde que eu comecei a estudar o comportamento humano, eu exercito, eu faço de propósito. Então, se eu chego e acho muito bonito, por exemplo, seu óculos, achei bonito, com o contorno do seu óculos, a forma com que está, combinou bastante com o seu rosto, eu vou lhe dizer o que eu estou sentindo. É o que eu estou sentindo. Em vez de dizer assim, legal, Adriana, seu óculos, eu vou dizer assim, muito bonito, combinou com o teu rosto pra caramba, na minha opinião. Entende? E é diferente de dizer para você não sente diferente? Se eu falar assim, seu óculos é legal. Ou dizer, seu óculos combina com o teu rosto, fica tão bonito. Opa! Eu estou falando de sentimento e emoção. Isso, infelizmente, nós não fomos educados. E é interessante que... Não vai me julgar. Vai julgar não o que eu falo, mas a minha emoção que está sendo expressada. Então, é muito essa relação, quando a gente fala em comunicação, que de fato é com o outro, e a emoção perpassa nisso, eu acho que vem muito no julgamento também. De como é que o outro vai me interpretar. Será que uma sensação de exposição, né, Luana? Isso. É um risco, na verdade. Quando você se comunica, você se arrisca. Pode falar certo, pode falar errado, a conjugação vai errado, não era bem aquilo que eu queria expressar, será que o outro entendeu? Mas faz parte da comunicação. Comunicar é se arriscar também. E o outro a gente vai se ajustando com o que entendeu e explica novamente. Mas acho que julgamento é uma palavra muito presente também quando a gente fala em comunicação e emoção está atrelado. Tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, desculpa, só para... Você sabe que tem uma pesquisa que nem é tão recente, mas a gente pode colocar ela como algo bem funcional, que fala que... Saiu numa pesquisa americana, que diz que a gente tem mais medo de falar em público do que da morte, né? As pessoas disseram, não, mas isso não é possível. Eu digo, é possível sim, tem uma coisa bem lógica aí. Corre mais risco do quê?
de um risco de morte durante o dia ou de você falar em público durante o dia. Então, é mais arriscado, eu tenho mais chances de falar em público do que riscos de morte durante o dia. Então, claro que como falar em público pode se repetir muitas vezes, eu vou ter mais medo. Então, é de quantidade mesmo. E esse medo do julgamento que você trouxe, Luana, é interessante, porque eu lembrei aqui de um fato bem interessante e simples também de entender. É que o medo, que é o que vem, é o sentimento que vem baseado no julgamento, né? Se eu tenho medo, se eu tenho pensando aqui em ser julgado, vem o medo. E medo é uma emoção primária, que a gente já nasce com ele. O medo é uma emoção que ajuda a gente a sobreviver. Ou seja, é uma emoção primária, é uma emoção que toma o teu comportamento. Tem uma expressão que é o sequestro emocional. O medo, ele sequestra você. Quando você está com medo, você faz coisa que você não queria. É o sistema límbico, né? Exato, está ali. E literalmente ele vai falando da neurociência, né? Ele pega ali o seu sistema nervoso central. Ele está na base do teu funcionamento, né? No cérebro reptiliano, ou seja, no básico do ser humano. Então, sim, se a gente tem medo, a gente vai travar, porque aquilo é um instinto de sobrevivência. Então, eu evito fazer alguma coisa que eu tenha medo, porque o medo me faz travar, porque ele imagina que aquilo pode ser um senso... Eu tenho o mesmo senso de morte quando eu vou falar em público, aquele medo que me toma. Por quê? Porque eu fui treinado que não é para fazer aquilo, né? É fogo isso, né? A gente fica muito refém desse medo, né? Infelizmente. Luana, para que a gente se comunique, a nossa habilidade deve ser maior do que apenas falar e escutar. Como é que a gente pode fazer a leitura do silêncio? Aí eu penso muito numa comunicação empática, aquela em que eu consigo sair de mim, me colocar no lugar do outro, confrontar o outro e me comunicar. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente se comunica, quando eu falo para a Luana, eu posso estar ativando alguma emoção em Luana. E quando Luana está ativada, ela vai responder para mim com essa ativação. Só que a resposta de Luana pode também ativar as minhas emoções. Imagine se a gente não se conhece e cada um resolve dizer o que quer. Como é que fica isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, se a gente precisa de mais habilidade, além de falar e escutar, para compreender o silêncio da comunicação. Esse iceberg que Júlio falava, né, no bloco anterior. E até falando, como eu falei em digital, eu brinco muito como se fosse um Wi-Fi que a gente tenha. É a sintonia. Muitas vezes, o silêncio diz muito mais do que a própria fala. Só que a gente precisa estar sensível a isso, a essa percepção. Então, seja no visual, seja nos sentidos, ativar os sentidos. Porque quando a gente fala e a gente escuta, a gente está usando, logicamente, né, os 2 sentidos aqui, mas o nosso corpo ele é um sistema completo e complexo. Então, a gente pode aproveitá-lo de uma forma a estar sensível, aberto e disposto, principalmente, a ouvir o outro integralmente. Então, não é só usar deixa eu virar meu ouvido aqui para ouvir Júlio. Às vezes, eu não preciso virar ou ouvi-lo, mas pela percepção, pelo sexto sentido, ou como queiram falar, mas eu brinco usando a tecnologia, um Wi-Fi que a gente tem aqui, de rastrear como o outro está sentindo. Então, acho que é aguçar esses sentidos. Não ficar preso a ouvir e o falar. A gente pode ir muito mais além para, mais uma vez, a comunicação é no mínimo de 2 pessoas. É uma interação. Então, o outro vai me comunicar algo e eu preciso estar aberta, apta, como ele falou. Não posso estar nem dando ouvidos, literalmente. Não posso estar aberta a perceber o outro. Eu acho que vai muito além de 2 sentidos apenas. Seria sensibilidade. Pode falar, Júlio. Então, eu estava pensando uma coisa aqui, Luana. Poxa, Luana, que massa que você trouxe isso. Eu uso esse termo do Wi-Fi também. Porque eu acredito muito, né? Na verdade, a gente estava brincando aqui da questão da telepatia, né? Antes de entrar no ar, da telepatia. Mas será que ela não existe? Vou dar um exemplo muito simples. Você já pensou em alguém e esse alguém te mandou uma mensagem? Não é? Você já pensou em alguém, poxa, eu queria muito falar com o João, Maria, e aquela pessoa te ligou? Dizendo assim, então, teve vontade, mas por que tu me ligou? Não sei.
Entende? Então, deixa no ar aí para a gente pensar. Mas eu queria te falar, Adriana, que a Luana também lembrou, que é o seguinte, a gente pensar muito e ressignificar a questão da empatia. Né? Eu faço parte, eu sou treinador da Academia de Líderes Ubuntu, como eu falei anteriormente, que tem sede em Portugal, e a gente faz treinamento para o mundo todo. E tem a base do treinamento da empatia, sabe? E etc. Da liderança servidora. E a gente fala muito disso, eu falo muito sobre isso. Empatia, a gente tem que tomar cuidado da empatia, porque a empatia, o termo que a gente tem hoje de se colocar no lugar do outro, que é legal, né? É humanamente impossível. Né? Então, a gente sabe que o outro ele foi criado, tem crenças e valores diferentes. Então, se eu for efetivamente tentar me colocar no lugar dele, vai ser um trabalho que eu vou ficar para sempre tentando fazer. Então, o trabalho de empatia, para ser bem prático, bem lógico, é apenas respeitar o jeito do outro de ser, sabe? Respeitar a diferença do outro, em vez de se querer que o outro seja parecido comigo, para que eu possa entendê-lo. Então, é o que você estava falando. Às vezes, tem gente que escuta mais, e a gente vai falar para os sentidos de ativação, né? Ou sistemas representacionais, como a gente fala lá na linguagem técnica da programação neurolinguística, que tem gente que usa mais o sentido da audição, tem gente que é mais a fala, tem gente que é mais nosso querido Wagner, né? É literal que ele usa a audição, ele é bom de canto, de fala. Então, é um cara que é bom de ouvido. Eu sou menos isso. Para cantar, meu Deus do céu. Né? Então, para ouvir, eu escuto mais com a cabeça baixa. Então, pode ver que quando você faz a pergunta, naturalmente eu vou baixar a cabeça. Porque eu estou prestando, é assim que eu presto atenção. Então, vai ter um outro que vai olhar bem para você. Né? Então, respeitar essa forma que o outro, a diferença que o outro tem, é a prática efetiva da empatia. É a base de toda a relação humana, né? E verdade. Com certeza da comunicação. Wagner, vamos de música? Vamos sim, vamos embora. Eu não vim aqui pra entender ou explicar, nem pedir nada pra mim. Não quero nada pra mim. Eu vi pelo que sei e pelo que sei, você gosta de mim. E é por isso que vim. Eu não quero cantar aquela canção que eu fiz pra você, que eu guardei pra você, pra você não esquecer. Eu tenho coração que é seu, muito mais que eu tenho. Tenho tempo de sobra, tive você na mão, e agora tenho só essa canção.
volta ao terceiro bloco, um programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre comunicação e saúde. Aqui com Júlio Pascoal, Luana Alves e também na música, essa voz linda que a gente ficou encantado. Gente, olha só. Eu estava aqui pensando, para esse terceiro bloco, jogar uma pergunta para vocês trazerem a opinião de vocês. Como é que será, daqui a, 30 anos, uma geração que aprendeu a falar sobre emoção, a falar o que sente, a não ser limitado, a ser respeitado no que pensa e no que sente? Porque, por exemplo, quando a gente fala de negligência, né, a gente sabe que a primeira violência é a violência da negligência. É aquela que, pronto, findou. Ali eu vou cerceando um ser humano de aprender a entender e a falar das suas emoções. Uma criança negligenciada, por exemplo, ela não sabe falar sobre emoção. Ela não sabe se o que ela sente, pensa, é certo. É um pouco daquilo que você falou, que quando a pessoa vai expressar, ela recebe um reforço negativo. Como seriam as próximas gerações se a gente aprendesse a falar mais sobre emoção, sobre sentimento, sobre o amor, se a gente aprendesse a expressar mais o que a gente sente, com respeito, com a validação do outro, com a empatia e com a compaixão? Como é que seria essa geração, Luana? Quando você pergunta isso, eu penso muito no o poder do poder e a abertura nisso. Quando a gente diz, não demonstre tanto, é um exercício de poder ali, um reprimir emoção, reprimir comportamento, reprimir fala. E eu penso que, a partir do momento que a gente tem abertura em expressar isso, a gente espera, o Júlio estava ali, um sonho, de fato é. Eu penso muito em melhores relacionamentos. Acho que a gente, na história da humanidade, a gente tem nossos ciclos. A geração hoje se comunica digitalmente, é por emojis, então são imagens, não são palavras. É um emoji de triste, mas eu não digo que eu estou triste, eu boto bonequinho, que é mais fácil. Mas eu enxergo, eu espero que daqui a 30 anos, continuaremos jovens, claro, que tenhamos mais aberturas de relacionamentos. E eu acho que isso favorece uma diversidade de felicidades, vou usar assim. Porque a gente vai se sentir bem em expressar. Não vai ser ruim para mim expressar para a Adriana o que eu estou sentindo, porque ela também vai ter abertura de expressar para mim o que ela está sentindo. Eu acho que eu vejo muita leveza, ou eu espero muita leveza nisso. Igual o programa aqui, né? Muito leve. Então, acho que espero que daqui a 30 anos estejamos mentalmente falando, emocionalmente falando, um pouco mais leves, de fato, e mais comunicativos nesse sentido. Júlio. Sonho, eu estou aqui desde que você fez a pergunta. Meu Deus, escuta, Senhor, escuta ela. Vai ter guerra, não, sabe? Não vai ter guerra. Confusõezinhas, sabe? Confusões que por coisas simples não vai ter, nem por coisas mais complexas. Imaginando essa geração, né, que se comunica de maneira profunda. Porque, se a gente for observar, a base de qualquer conflito pode ser resolvida a partir de um diálogo, né, ou a partir de uma compreensão do que se está acontecendo. Tem a gente estava falando agora há pouco do CNV, né, Comunicação Não Violenta, que tem o livro lá do Marshall Rosenberg. E ele fala muito bem de uma questão muito simples. Uma comunicação violenta. Não estou falando nem agressiva, é uma comunicação violenta daquela que você citou agora há pouco, né? De vetar alguém, dizer seu poder da criança. A criança quer dizer, eu te amo. Não fala agora não. Fala baixo, porque, né? É uma expressão trágica de um sentimento reprimido, de uma necessidade reprimida. Então, na verdade, eu queria que ele dissesse, te amo, mas eu também não aprendi, então eu reprimo. Eu uso uma comunicação aqui que é violenta. Então, se eu começo a utilizar, imagina, uma sociedade que fala o que sente, como sente. Inclusive que eu não estou legal, não gostei disso, isso não foi legal para mim, por conta disso e disso. Sabe, em vez de, você é ruim, você é feio, emojizinho para você. Não é? Eu consigo comunicar. Gente, é uma sociedade sem conflitos. Não é sem conflitos, que resolve facilmente os conflitos que tem. A gente pode dizer, então, que a base de tudo isso é o diálogo. E aí já quero entrar nas considerações finais. Júlio,
Sua mensagem para os internautas que estão nos acompanhando. Gratidão por você ter se disponibilizado para estar aqui, conversar com a gente sobre um tema tão atual, tão pertinente. Suas considerações finais para o nosso internauta. Já acabou. Que legal, Tudo gente. que é bom passa rápido, Poxa, né? gente. Primeiro agradecer a você, Adriana, agradecer a produção. Obrigado pelo convite, né? Toda a equipe que está aqui por trás dos bastidores, acolhedora, né? Dizer a todo mundo que, gente, você está aqui assistindo a gente agora, primeiro compartilha esse conteúdo, tá? Compartilha, ajuda outra pessoa que você sabe que você pode ajudar. Veja aí na sua lista aí, de uns 3 pessoas, família, amigo, porque você vai ajudar essa pessoa a construir qualidade de vida. Comunicação vai muito além de uma habilidade para poder conseguir coisas com o outro. É para que você consiga alinhar-se com você e com o mundo aqui fora. Então, você vai ajudar o outro a ter qualidade de vida, tá? Tem as redes sociais, Júlio Pascoal, entra lá nas redes sociais, tem livro lá para baixar também, tem gratuitamente, tá? Tem material, tem conteúdo pra caramba que eu coloco lá. Então, entra lá no Júlio Pascoal no Instagram, procura na internet e vai ser um prazer tê-la lá também, interagindo. Manda pergunta para lá também que eu respondo. Obrigado. Coisa boa. Luana, suas considerações finais. Agradecer também o convite. Comunicação já é um assunto que eu gosto muito, no meu jeito de comunicar as coisas. E acho que é muito importante porque, volto a dizer, é algo básico do ser humano. Os animais se comunicam também. Então, o ser humano, com nossa complexidade emocional, precisamos nos comunicar. Então, acho que o tema ele é muito válido, ele é muito atual, é muito presente no nosso dia a dia. A gente acorda se comunicando, vai dormir se comunicando. Então, agradeço o convite. Espero que tenha ficado alguma reflexão na nossa comunicação aqui, de ir para a vida. Toda a conversa, todo o diálogo, todas as palavras proferidas aqui é no bem-estar de todos. Então, agradeço mais uma vez. E nos vemos aí também pelas redes sociais, pelas perguntas, pelas próximas eventos, né? Quem sabe. Então, é isso. Agradeço demais. E as tuas redes sociais? Sim, Luana Alves, né? Como eu falei, Luana Alves PC, meu Instagram, de psicologia, qualquer dúvida, qualquer informação. Também sou viajante, tenho um blog de viagem, minha comunicação também, então, Lua vai dizer, 2 formas de se comunicar. A comunicação tem que ser para todos também, né? A nossa forma de mostrar quem somos. Então, sigam aí nas redes também, nos acompanhem, que vai ser muito legal. E eu quero deixar um recadinho para você, internauta. Que tal você aprender a se comunicar com a sua dor? Você, com certeza, vai conhecer mais de você e vai trazer para a sua vida mais leveza. Você vai estar mais liberto. Se comunica com a sua dor, não tenha medo da sua dor. É no enfrentamento que a gente vai se tornando mais forte. A primeira comunicação precisa ser conosco, para depois a gente aprender a se comunicar com o outro. Se comunique com você, se pergunte, se questione o que é que lhe incomoda. Fica a dica para você. Esse programa também amanhã vai estar no meu canal do YouTube, Adriana Barros, psicóloga, e o Instagram da gente, do programa Tarja Branca, o YouTube do programa Tarja Branca e o meu também Instagram, Adriana BPC. Quero agora desejar uma excelente semana para todos vocês e na próxima semana, próxima terça, estaremos de volta ao vivo aqui com mais um programa Tarja Branca. E quero também as considerações finais de você, Wagner Fernandes, e também dizer para a gente as nossas redes sociais, as suas redes sociais, onde é que a gente te encontra, essa voz bonita, e depois você encerra com música. Primeiramente, agradecer a vocês, né, a toda a sua equipe. Tá? E quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais é wagneroficial.fernandes com W no Instagram. E os contatos para shows aí tem todos lá nas redes sociais, tá, gente? Repete de novo, Wagner com W oficial.fernandes. Não esquece do ponto Fernandes, tá, gente? Isso. Vamos de música? Vamos embora. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui.
Você me disse, me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vá, eu fui. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender. Eu faço só pra te agradar, te agradar. Me diz até o que vestir, por onde andar, onde ir, mas não me pede pra voltar. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu.